Oi, gente, eu me chamo Rose. Aqui no canal eu compartilho as minhas experiências pelo meu caminhar na jornada da expansão da consciência, autoconhecimento, enfim, eu tô aqui compartilhando os meus processos. E eu digo que são os meus processos porque são muitos. É incrível como eu subo um degrau e aí eu tenho que ir para o próximo nível. Mas é assim, né, gente? O universo está em eterna expansão, o Criador não para de criar. Quem sou eu para achar que está tudo certo e que eu não preciso fazer mais nada, né? Estamos aqui para expandirmos, para evoluirmos, para nos curarmos. Então, gente, eu falo de tudo um pouco aqui a respeito do autoconhecimento, expansão da consciência, né, espiritualidade, e eu falo mais sobre constelação sistêmica, conhecimento sistêmico, porque nessa minha jornada eu acabei me tornando consteladora. Então, eu comecei a compartilhar casos aqui. Na verdade, até agora esse vai ser o segundo caso, né? Eu compartilho mais no Instagram sobre os atendimentos que eu faço, né? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um caso com vocês, então eu já vou partir direto para o caso para não ficar extenso o vídeo. Aí, você que vai assistir, analisa, vê se faz sentido para você, se não está acontecendo a mesma coisa na sua vida, tá bom? Compartilhando aqui o conhecimento e quem sabe pode ajudar alguém, não é mesmo? Talvez esse alguém seja você, talvez seja alguém que você conheça. Bora lá então? Então eu fiz um atendimento, uma sessão de constelação sistêmica para uma pessoa maravilhosa. Ela veio constelar o relacionamento, né? Eu trabalho com os bonequinhos, eu trabalho no modo online e eu escolhi trabalhar com os bonequinhos porque assim os meus clientes sentem do outro lado do vídeo o próprio campo sistêmico. É magnífico, é maravilhoso, é transformador. Então, a pessoa que vem constelar, ela traz um tema ou se ela está com um problema com alguma pessoa, ela diz, eu quero constelar o meu relacionamento com fulano. No caso dessa maravilhosa aqui, ela queria constelar relacionamento, porque o relacionamento dela não estava bem, né? Estava tendo situações ali de anos se repetindo numa constante tristeza. Aí o que acontece? A constelação sistêmica mostrou que na verdade ela não estava olhando para o relacionamento. Vejam bem, ela queria constelar o relacionamento, mas ela, lá no inconsciente dela, não olhava para o relacionamento. Ela olhava para onde? Porque daí, conforme a constelação se movimenta, a gente pergunta para a cliente, né? Para onde você está olhando? Aí ela olhava para a mãe dela. Ela estava olhando para a mãe dela. Então, aqui ficou o relacionamento sozinho e aqui estava ela. E aí ela quis se aproximar da mãe. Mas tem um porém aqui. A mãe dela não olhava para ela. A mãe dela olhava para o passado. Percebam a dinâmica. Ela não olhava para o relacionamento. Ela já é uma mulher adulta, tem toda uma história, tem filhos, mas ela não olhava para o relacionamento. Ela olhava para a mãe. Uma pessoa, um adulto, que não está olhando para frente, está olhando para a mãe, está olhando para o passado, está olhando lá para a infância, para a atenção que a mãe não deu, para o carinho que a mãe não deu, entende? Está ainda esperando o reconhecimento da mãe. E mais, a mãe não olhava para ela, mesmo ela chamando mãe, por favor, olha para mim, a mãe não olhava para ela. Então a gente busca identificar para onde a mãe está olhando. A mãe também olhava para o passado, para onde a mãe olhava para a mãe dela, entendem? Então, a minha cliente querida, amada, maravilhosa, não olhava para o relacionamento, olhava para a mãe. A mãe dela também não olhava para ela, olhava para a avó dela. Todas olhando para o passado. E para onde a avó olhava, também não olhava para a filha, mãe da maravilhosa. A avó olhava para o passado. Mas para que passado a avó olhava? Para o relacionamento. A avó olhava para o relacionamento. Mas o relacionamento não olhava para a avó. O relacionamento olhava para o passado. Percebam essa dinâmica, pessoal.
Uma geração de mulheres olhando para o passado, para relacionamentos que não deram certo, repetindo todas elas os mesmos padrões. Mas aqui na avó estava a origem do problema: relacionamento. Foi possível aqui promover uma conversa, um diálogo entre o relacionamento e a avó da maravilhosa que veio constelar. Rose, mas relacionamento é o quê? Relacionamento é tudo que representa o relacionamento que a minha cliente veio constelar. No caso dela, o relacionamento em si amoroso. Significa que todas essas gerações foram infelizes no amor. Significa que a avó tinha um problema aqui com o relacionamento que não foi resolvido, uma dor, um sofrimento que não foi resolvido, ela não foi correspondida no amor, ela trazia essa dor com ela. E a filha dela repetiu o mesmo padrão e a neta o mesmo padrão. Por que isso? Porque a minha cliente maravilhosa tinha uma necessidade de pertencer ao clã, às mulheres do sistema familiar dela. Então ela repetia esse mesmo padrão dizendo: mamãe e vovó, é por vocês que eu também sigo o mesmo padrão de relacionamento. Por vocês que eu não me encontro nos meus relacionamentos. Por isso que eu sofro, que eu sou triste, em honrar vocês. Só que ela fazia isso de forma inconsciente. Então, dentro do campo sistêmico foi possível promover um diálogo entre o relacionamento, significa essa consciência relacionamento e tudo aquilo que a avó não conseguiu viver sobre relacionamento. Aqui eles se reconciliaram, né? E então a avó conseguiu olhar para a filha e a filha, mãe da minha cliente, conseguiu olhar para a minha cliente. Ou seja, a avó liberou a filha, que era a mãe da minha cliente, e a mãe da minha cliente liberou a minha cliente. Entende? Devolvendo o peso, porque ela carregava algo que não era dela. Esse problema de relacionamento não era dela, ela carregava por lealdade invisível às mulheres do sistema familiar. Ela carregava por esse amor cego à mãe e à avó, repetindo os mesmos padrões. Isso é o pertencimento, pessoal. O pertencimento é a base fundante das ordens do amor. Tem um vídeo aqui falando sobre ele. Inconscientemente a gente age repetindo os mesmos padrões familiares, sendo infeliz no amor, por exemplo, para pertencer ao clã, ao sistema familiar, para ser igual às mulheres do sistema familiar que também não foram felizes no amor. É muito sério isso. Lealdade invisível é uma coisa séria, uma dinâmica muito séria. O pertencimento, ele nos faz agir de forma inconsciente, seguindo por um caminho que não é o nosso, mas é a nossa necessidade de pertencer. Isso é possível ser identificado na constelação sistêmica, como foi o caso. A constelação sistêmica conduziu a minha cliente até a origem do problema e mostrou caminhos de solução dentro das ordens do amor. Como, Rose? Ora, mostrou a origem, que estava na avó, o problema de relacionamento. Então, quando ela carregava o peso da mãe, da avó, ela violou a hierarquia. Porque quem veio antes tem precedência. Ela, sendo a pequena, não carrega peso da mãe, peso da avó. Quando ela faz isso, fica pesado demais para ela. O fluxo do amor não flui, não chega até ela, porque ela se coloca como grande, ela se coloca lá atrás das antepassadas dela, da mãe, da avó, porque mãe também é antepassada. Entendem isso, gente? É muito poderoso, eu sou apaixonada pelas constelações sistêmicas, porque o que eu tenho visto no campo sistêmico é magnífico, é poderoso. E o que aconteceu aqui? A minha cliente maravilhosa tomou consciência de que ela estava seguindo por uma dinâmica oculta, de forma totalmente inconsciente. Então, nós promovemos o desemaranhamento utilizando frases sistêmicas. Agora ela tem consciência, agora ela já sabe, opa, não vou por esse caminho porque eu sei que é uma lealdade invisível, com um amor cego, e é o meu pertencimento me cobrando que eu haja desse modo para pertencer, mas eu já devolvi esse peso, eu não preciso mais carregar esse peso, eu devolvi com amor, respeito. Eu disse para minha mãe que eu farei diferente dela, nem melhor nem pior, mas um pouquinho diferente, em honra a ela. Minha mãe é a grande, eu sou a pequena.
E aí ela para de rusgas com a mãe dela, porque ela agia para com a mãe dela como se ela ainda fosse uma criança. Agora, mesmo consciente, ela permitia que a mãe dela cobrasse coisas dela como se ela ainda fosse uma criança. Uma mulher adulta, mas era mais forte do que ela. Entendem? Então é isso, gente. Para você que vai assistir esse meu vídeo, se ficou com dúvida, pergunta aqui no comentário, comenta, tá bom? Se faz sentido para você, joga pro coração. Se não faz, solta pro universo. Mas eu te digo, se você assistindo esse vídeo achou que não faz sentido, mas o vídeo veio para você, caiu para você e você assistiu, deixa a alma trabalhar. Em algum momento vai fazer sentido. O tempo da alma não é o tempo do relógio, tá bom? Respeite seu processo. Eu finalizo o vídeo aqui com um abraço de luz, desejando que o Pai, Mãe, Divina Consciência abençoe sua vida poderosamente, abundantemente. Fique com Deus. Um beijo.